Fala galera, o Corinthians foi derrotado em casa pelo Huracan na estreia da Sul-Americana. O Huracan surpreendeu o Corinthians na noite desta quarta-feira, em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os argentinos venceram por 2-1, com gols de Sequeira, enquanto Ranieri diminuiu para o timão. De quebra, o Alvinegro conheceu sua primeira derrota na Neoquímica Arena, depois de 23 jogos e 7 meses de invencibilidade. Vamos ver a análise da turma do jogo aberto. Ronaldo está inconformado com a derrota do Timão. Foi tudo ao contrário, mas era nossa ambição ganhar de um adversário como o Corinthians fora de casa. O maior problema foi que não criamos chances como fizemos nos últimos jogos. É triste, estou com muita raiva, mas tenho que saber perder. Além da derrota, o Corinthians perdeu uma invencibilidade de 23 jogos em Itaquera. A última vez que o Timão sofreu um revés em casa foi em agosto do ano passado. Agora, no sábado, o Corinthians volta aqui para Itaquera, recebe o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e, na sequência, viaja para a Colômbia e encara o América de Cali pela Sul-Americana. O Timão ocupa a terceira posição do Grupo C, liderado pelo próximo adversário na competição continental. Desmereceu o rival, mas a gente normalmente, as derrotas que a gente tomou nos campeonatos internacionais foi pro nosso próprio erro. Então, melhorar isso, eu sei que a gente vai melhorar. Olha, hoje é o quarto dia de trabalho da dupla Cicinho e Edu Dracena. Eles já vão tirar um sarro, hein? E vai sair de maca também. Tão cedo! E vão sair de maca os dois. Ô, Renato, eu falei que semana vai, mas passada ele são tava dois. falando do Ramonismo, que é o melhor treinador, então agora tá... Então, e aí? Ontem eu acho que ele acordou com amnésia. Porque o time que ele colocou em campo, meu Deus, e depois do intervalo, ele fez uma bagunça Para aí, no o que time. você teria feito diferente? O quê? Da escalação inicial. Eu não teria mexido pelo menos no time que tava com o meio de campo. O time que tava Mas olha jogando só, no meio o de campo. Hilary ficou machucado, sentiu uma lesão, não pôde jogar. Não, aí é outra coisa. Lesão é outra coisa. O Garro não estava à disposição. O Garro também com lesão. O Hugo Souza com também lesão. não. Agora, Mateuzinho e Biduzinho. Meu pai do Quem você céu. colocaria no lugar do Mateuzinho? Eu colocaria dois cones. Um do lado, outro do outro. Você Dois criticou o Léo cones. Maná, você falou que não era jogador pro Corinthians O segunda-feira. Léo Maná não é jogador pro Corinthians. O Mateuzinho não é jogador pro Corinthians. Biduzinho não é jogador pro Corinthians. Quem mais você quer? Eu falo. Hugo. O Hugo. Meu Deus do céu. Meu Deus. E o Félix Torres. Filho, se você brigou com a bola, faça as pazes. Porque a bola tá machucando esse zagueiro. E machucando os olhos do torcedor ontem. Que raiva que deu do Ramon Dias, porque o time estava ajustadinho no meio de campo, com o Martírio, com o Carrinho. Ele tirou, ele fez uma lambança. E colocou o Giovani, que não joga. E faz 1000 anos que não joga. Giovani e o Thales Magno. Cadê, o que é? una lástima, yo estoy con mucha rabia. Ele tá com Se ele raiva. tá com muita raiva, você imagina eu aqui agora. E ontem que eu passei raiva com vocês ontem. Porque vou deixar um aviso aqui pro Fabinho, pro Augusto Melo. Vocês viram o que tá acontecendo com o Corinthians. Quando entra essas inhacas, é isso, é derrota. E vocês estão esquecendo que foi o brasileiro o ano passado. Enquanto esses caras estavam jogando, o Corinthians só tomou ferro. Aí mudou, contratou, o Corinthians avançou. Porque tem que trazer jogador que saiba jogar. Mas o Mateuzinho e o Bidu não foram titulares no segundo semestre? Entraram esporadicamente, começaram a disputar posição ainda. E o torcedor aguentando isso. Bidu e Hugo. Bidu O e Hugo. Fagner não foi dispensado porque o Mateuzinho virou Porque não titular? contrataram ainda. E quem trouxe o Mateuzinho, a cigana enganou. Você tava elogiando o Mateuzinho, que era a seleção brasileira, você queria... Quem elogiou? Você. Eu coloquei ele na minha seleção do Campeonato Paulista, porque eu coloquei todos os corintianos lá. Eu só tirei o Félix Torres, que pra mim, a cigana enganou também. O grande problema, a câmera tá aqui, né? Filma aqui, ó, depois vai lá Olha pro Ronaldo. Cicinho, tô gostando. O Harry Kane. Quem? É porque eu tô falando Huracan em inglês, porque espanhol vocês tremem. Não, é que ele fez isso aí. Tô gastando meu inglês aqui. Entendeu? E o Ramon vai falar. Olha a entrevista do treinador do Corinthians. Ô, Ramon, Corinthians. Todo mundo fala que é time grande. Tem que saber perder. Saber perder é uma coisa. Agora, acostumar a perder igual vocês estão acostumados, não tem cabimento. Então, ó, falou espanhol e o Ramon tá falando espanhol. Esse é o grande problema para vocês, Ronaldo. Não dá. Vocês não têm tradição nessas competições. Sul-Americana, Mundial ganhou na sorte.
E... Dois não, ganhou um. Dois na sorte. Não, mas aquele outro lá é café com leite. Tem time que pega o troféuzinho e fala que é mundial. Tem café com leite. Tem time que pega o troféuzinho na sala e fala que é mundial. Renata. Eu tô revoltado. Por que você tá revoltado, Edu? Você que é tão calmo. O Corinthians na final do Paulista. Não, vocês não só perderam, como vocês não fizeram nenhum gol. Vocês não fizeram nenhum gol nessa nhaca que é esse time Ronaldo, aí. vê se você vai entender. Você queira ou não... Você queira ou não? Você queira ou não, o Corinthians perdeu. Vou torcer pro Bahia, viu? Você queira ou não... Você queira Uma 2 hora eu vou gols, acertar e o Bahia não era também nem hoje. titular. Tem o sequeira e tem o sequei, porque eu sequei demais. O Cicinho deu a letra, né, Cicinho? Secador. Aliás, daqui a pouco a produção tem aí separado, que ele deu um toque, ele te ajudou e você não prestou Se eu atenção. for por essa linha aí, tem time que não tá falando língua nenhuma porque não ganha o Campeonato Brasileiro. Brasileiro, há 45 anos. Tá, mas nesse Então, meio que tempo língua- ganhou. que língua Nesse meio que vai tempo estar ganhou falando? um Mundial pra cima do quero saber Barcelona, que língua que 2 rola lá no Libertadores, uma Sul-Americana. Então, mas se for essa linhagem aí, que tem jeito. língua que fala lá no Sul que não ganha brasileiro há 45 anos? Fala japonês lá no Sul? Não, Meu é Deus. impressionante. O desvio de foco, ele não consegue encarar o problema. Não, eu tô Ele tem seguindo aí. dificuldades em analisar Eu tô o time que seguindo essa perdeu. linguagem. Por Porque que se for perdeu? essa Aí ele vai dizer, linguagem- a culpa era do Mateuzinho, a culpa era do choveu. Biduzinho, Pô, mas a peraí, culpa é do pô. Félixzinho. O árbitro que não Não, ajudou. o árbitro até que apitou bem pro Huracan. Vocês não vão colocar nada na conta do Depay lá, não? Pô, você viu quase que ele faz o gol no meio o cara da rua. só anda Gol em campo. Puskas, hein? Memphis Depay ontem quase faz o gol Puskas no Olha, meio ele tá de campo. nesse ponto, Meu agora é Deus. quase. Agora ele tá no quase. O Yuri também fez quase 2 gols. Não, e se ontem, o Yuri. contentam com isso, com uma jogada. O que Dois aconteceu, Dracena, no segundo 2 gol gols. aí do Huracan, ali na zaga? Não sei, né? Porque acho que estavam meio desatentos. O que, o O que Yuri? aconteceu com a zaga? Não, a zaga do Corinthians, o segundo gol. Ele é bate Quem fez 2 cabeça. gols ontem foi o Huracan. Hello. Não, então, o Yuri perdeu 2. Mas, Renato, eu não achei que foi falha do Gustavo Não? Henrique. Eu achei que foi uma infelicidade de um lance ali. Porque essa bola para zagueiro é difícil. Porque se ele raspa a bola na cabeça, você pode fazer um gol contra. É claro que ele tinha que ter tirado para a linha de fundo. Mas Pra ele linha tava de com fundo. medo do escanteio porque tinha tomado gol aos 3 Entendeu? minutos. Mas essa bola é difícil. Eu não coloco como falha, e sim uma infelicidade no lance ali. Até porque esse lance é É difícil. bom quando zagueiro defende zagueiro, né? Lógico que foi falha, Não dá pra Edu. defender Mas ele, porque a velho. gente sabe, né, irmão? Se fosse eu Não dá ali, pra defender. era falha. Ali, se é você mete a bola pra escanteio, independente de qualquer coisa. Domina, Monta o sai time, jogando. Mata no peito. Você matava no peito ali, você ia jogando. Pronto. O Corinthians fez o mais difícil, tomou um gol rápido e rapidamente empatou o jogo, deixou tudo igual e depois aí vacila, vem o segundo gol e não consegue. Mas ali resultado. tava mano a mano ali dentro da área. Ali também já tá errado o posicionamento da defensores ali do Corinthians. Você Sabe vê que por quê? Porque não o Félix tinha ali. estava lá do outro lado e ele errou lá do outro lado, achou que a bola Você viu tinha tantos saído. jogadores do Corinthians tinha perto da lateral e tinha só 2 do Corinthians lá. Contra Vai. 2 do Huracan. Olha lá, isso não pode. Não fala Huracan, não, que ele treme. Ele vai tremer mais o Ronaldo, porque o Tadieres assunto aí. é a vitória do São Paulo. Lá E o título importantíssimo, o de êxtase para o corintiano no Campeonato Paulista, mas aí volta a competição internacional, não é, Lili? E a estreia, claro, não foi como o corintiano esperava, e em um confronto que a gente falava, já era até direto pela classificação no grupo, Lili. Exatamente, né? Bom dia para vocês, fãs de esportes também, amigos do estúdio. É o Corinthians que já entra pressionado na Sul-Americana por conta da eliminação na pré-Libertadores, agora aumenta a pressão perdendo em casa a partida de estreia, quebrando também uma invencibilidade de 23 jogos, né? A última derrota do Corinthians dentro da Arena foi em agosto do ano passado, aí ontem justamente nessa estreia acaba sendo derrotado. Então terça-feira que tem o América de Cali lá na Colômbia, o torcedor está enxergando como obrigação, mesmo sendo fora de casa, mesmo encarando um time que está bem no campeonato colombiano e que venceu ontem o Racing do Uruguai, mas é claro aí que a torcida vai esperar um resultado positivo, algum pontinho para ajudar a somar nesse início. O elenco está se reapresentando hoje aqui no CT Joaquim Grava para aquele regenerativo para quem atuou por mais de 45 minutos em campo, então acaba fazendo um trabalho interno na academia. Os outros atletas vão para o campo para fazer um trabalho tático, porque o Corinthians tem no sábado a partida contra o Vasco e aí no domingo a delegação já viaja para a Colômbia, porque na terça-feira é o confronto. Mas falando da partida de ontem, né, como ela se desenhou, o Corinthians acaba levando um gol nos primeiros minutos do jogo, o Ranieri consegue marcar, diminuir ali o prejuízo, deixar tudo igual, marcando o primeiro dele com a camisa do Corinthians, mas aí o final, quem vai contar para vocês é o Vladimir Bianchini, que esteve lá também na partida e contou
contou a história desse jogo que quebrou a invencibilidade do Corinthians na Neoquímica Arena. Vamos assistir. E o torcedor corintiano não quer pagar o pato, como disse o Ranieri. Até porque, se a gente for olhar o grupo, né, do Corinthians na Sul-Americana, a gente tem que lembrar que somente o primeiro passa direto para as oitavas de final e o segundo vai para um play-off, com o terceiro colocado que chega da Libertadores. Então, complica um pouquinho mais a caminhada para uma classificação nas oitavas de final. Mas o que eu posso falar para vocês é que o clima, que há uma semana tava, muito bom por aqui, hoje tá xoxo, sabe? Bem morno, não tá legal, não. O repórter, o torcedor, a pessoa que acompanha futebol, é uma terapia intensiva, né? Porque ele tá feliz, tá triste, tá feliz, e você vai assim. Defesa do Corinthians na temporada com 22 jogos, 7 apenas sem sofrer gol e sofreu 23 gols sofridos. Não fala 7, quer arrumar uma briga? Não fala apenas 7 sem sofrer gol, porque 2 jogos aí talvez tenham sido os mais importantes, onde ele não sofreu gol. Os 2 jogos da final do Paulista. Acabou o debate. Seguimos o Sport Center, tá tudo bem lá no Corinthians, eles estão super felizes. Essa é uma tarde, uma manhã. Não quer entrar nessa briga, de muita tranquilidade? Não, Bruno, hoje não. Tá bom. Porque então, eu estou bravo assim como o corintiano. Ou o corintiano, e o corintiano tá tava bravo mesmo. Claro, pô. Você tava lá, né? Tava lá. O pessoal tava bravo. No... Mas o Bruno Vicari me jurou que ganhar um campeonato paulista acabava... Mas é ele, né? A gente tá falando aqui, né? Mas é ele. Acho que tem um ponto importante a ser dito, né? O campeonato paulista já acabou. Beleza. Já está na história. Exato, mas já foi. Ontem, antes do jogo, né? A torcida gritando é campeão. Teve isso lá. Gritando é campeão, é campeão, é campeão. Só que aí... É bom a gente ter esse contato, que o Marra estava na transmissão ontem, a gente estava ali, né? Eu estava acompanhando a transmissão com eles, a gente estava conversando. Teve essa questão do é campeão, mas o meu sentimento ali, assistindo o jogo, era que os jogadores estavam um pouco abaixo do nível de concentração que tem que ter, a pegada mesmo, a vontade, o jogo. Não é vontade, porque eu não vejo como falta de vontade, mas, enfim, estava um pouco abaixo. Aquela mobilização. Aquela mobilização, né? Exatamente. Até também do estádio, aquele clima, o ambiente, enfim. Mas eu achei que estava um pouco abaixo. E aí, logo na primeira jogada, pedra cantada, porque a gente falava no pré-jogo, o Marra lá antes da transmissão começar também citou que era a bola cantada da bola parada do Huracan. O Léo lá batendo na cobrança de bola parada, no primeiro pau, gol de cabeça. Mais um gol de cabeça sofrido pela defesa do Corinthians. E o Corinthians estava com muita dificuldade, o Huracan estava bem postado na defesa e o Corinthians estava com muita dificuldade de criar ocasiões de gol. E aí alguns erros para mim do Ramon Dias, né? Primeiro ponto, tu entrar com o Romero pelo lado esquerdo. Se fosse para entrar com um atacante pelo lado esquerdo, porque ele entrou com o Memphis, recuado de organizador na função do Garro. Memphis virou Garro, né? Memphis virou o Garro. Ontem, e o Yuri Alberto pelo lado direito como centroavante e o Romero pelo lado esquerdo. E aí não funcionou. Se fosse para entrar dessa forma, era mais fácil. Aí é a minha opinião, era mais fácil entrar com o Thales. Só que o Thales também, quando entrou no segundo, já outra também. Formação, tá? Sim. Acho que vale a gente destacar, mas o Thales, quando entrou mal ontem no jogo. O Thales, para mim, entrou muito mal na partida. Só que aí é o bom de você ter experiência, como você diz, e você ter a oportunidade, por exemplo, de estar com o Fábio Santos nos bastidores, de você ter a oportunidade de conversar, de trocar ideias. E aí o Fábio Santos estava conversando comigo em relação à entrada do Giovani. A maioria das jogadas do Corinthians de perigo foram construídas pelo Carrijo. Principalmente no primeiro tempo, principalmente pelo lado direito. Só que o Carrijo... Ele estava mais de lado do que normalmente joga. Mais pelo lado direito? Não, então... Ele ocupou o espaço. Ele está ocupando esse espaço de forma recorrente. Não era novidade para mim. O Mateuzinho faz por dentro, muitas vezes o Carrijo fica ali como um ponta. Quando o Corinthians tem a bola, o Carrijo fica como um ponta. E quando o Corinthians não tem a bola, o Carrijo fecha por dentro. Isso está sendo natural. Só que, com as trocas que o Ramon fez no intervalo, ele tirou o corredor do Carrijo. Por quê? Porque ele botou o Giovani, que é canhoto, de ponta direita. Então ele faz. E aí é o bom. O Fábio Santos foi lateral esquerdo e um grande lateral esquerdo. E aí a gente estava conversando e falou, você facilitou a vida do lateral esquerdo do Huracan.
Porque agora você tem o Giovani, ele sabe, ele não tem mais a dúvida de quem ele vai marcar. Se ele vai marcar o Yuri, que pode abrir, se ele vai marcar o Mateuzinho, que pode passar, e no primeiro tempo, marcar o Carrijo. Até o Ranieri caiu ali. Exato. Não, ele não tem mais dúvida. O que eu vou fazer agora? É esse. Eu vou marcar o Giovani. Entendi. Acabou. E é claro que assim, mas o que o Ramon pensou? Não, dá para entender o que o Ramon pensou. O Giovani é um jogador da batida de fora da área de qualidade. Ele corta do lado direito para a perna esquerda, para dentro, abre a possibilidade de bater para gol. E numa dessas sai um gol. E aí o Ramon vai às alturas. Mas, algumas vezes, vamos dar um bastidor. O Jailson sabe também bem o que é isso. Algumas vezes você está em transmissão, você pensa a coisa e você não fala. Porque não deu tempo, o narrador está falando. Apareceu um lance ali na hora e... A Lili e o Vlad, que estavam na transmissão, eles chamam atenção. Às vezes você também para e pensa assim, não, ok, pode ter sido um momento de jogo, vamos segurar um pouquinho mais para ver. Mas no início do segundo tempo, eu e o Fábio, a gente falou, assim, a mecânica, o time estava funcionando bem na forma de atacar. Isso pelo lado direito, isso que o Jailson falou é muita verdade, porque pensa bem, você está ali, você é o Iban, você é o marcador daquele lado esquerdo. Não tem ninguém no seu setor, isso te dá um grilo na cuca. Pô, cadê os caras? Sim. Os caras não vão atacar aqui? E aí quando você percebe, opa, tem 2 em cima de você, de onde eles surgiram? Não sei, eu estava aqui marcando e tal. E no segundo tempo tem um que é meu, ok. Agora a responsabilidade minha. E o pior, aquele cara que aparecia com muita frequência, ele tinha recuado, tinha virado um volante do outro lado. Ontem a gente ouviu essa expressão e eu acho que faz muito sentido. O jogo, as modificações, o que a comissão técnica fez ontem com o Corinthians e com o Carrijo foi desidratar. Ele chegou com muita hidratação. Ixi, mas que beleza. No carnaval. Tava maravilhoso, tava assim, na veia. bem hidratado, vendendo saúde. Aos poucos, não, vamos colocar um outro ali no seu lugar, você vem para trás, murchou. Então, assim, as mudanças não surtiram o efeito que o Ramon esperava, isso é certo. Certo. E vocês acham que o Coronado poderia ter entrado antes do Giovani? Acho que ele poderia ter começado o jogo. Aí aquela história, assim, eu não vou dar uma de gato mestre. Eu não faço, nem a Lili que está na porta lá, a gente não sabe como é o dia a dia do Coronado. Agora, ele dá uma entrevista, para a Lili, inclusive, né? No final do jogo, que foi muito legal. Olha, aqui no Brasil não tem treino, aqui é jogo. Verdade. Não dá para treinar. Eu só vou adquirir ritmo de jogo se eu jogar. Cara, se no dia que não tem o Garro você não é opção, você não vai jogar nunca. A não ser que... Assim... E a Lili até pergunta, né, pro Coronado, Lili, sobre a condição física dele, se ele tá 100%, se ele tá bem, qual que é a condição o Ramon dele. Justifica que ele entraria, mas se fosse no lugar do Memphis. E também não é por aí, né? Justamente por Memphis isso. vai ser assunto? Peraí. Eu sei. Eu falo que eu perguntei pra ele no final da partida que eu queria saber como é que ele estava fisicamente, para entender por que ele entrou só no finalzinho, né? Por que de repente ele não foi uma opção de titular ou de repente entrar ali no início do segundo tempo. E ele falou que fisicamente ele tá bem, mas é isso, como o Marra comentou a entrevista dele. Não tem tempo para treinar, igual hoje eles se reapresentam, amanhã tem um treino e já jogam no sábado. Então ele precisa ir para campo, jogar para ganhar ainda mais ritmo e tentar voltar a ocupar o espaço dele ali, né? Tentar uma titularidade, quem sabe. E das opções que o Ramon pode fazer, e ontem na coletiva, você estava falando sobre a escolha do Giovani, que você até entende. Eu achei que na coletiva faltou ele explicar isso que você me explicou. Da perna para cruzar, para chutar, eu achei que o Ramon não conseguiu passar uma leitura de jogo na hora dos Até questionamentos. porque o Coronado não entraria no lugar do Memphis, entraria no lugar deixado pelo Garro. Pelo Garro. Isso. Não. E em relação à defesa, Marra, porque tem, né, a gente estava vendo ali o desempenho da defesa e tem as mudanças, os Data e a ESPN fez uma grande pesquisa mostrando então as duplas. Pesquisa, hein? Não é, Marra? Minuciosa. Ontem eu cheguei a pedir para passar no linha, apesar de eu não estar no linha, só que não daria tempo de ficar pronto, porque olha o tamanho da pesquisa. É muito legal, porque eles fizeram a análise, o Data e a ESPN, nosso setor aqui, o pessoal que trabalha bastante, fez o levantamento na raça, na unha. Vamos lá, o Gustavo Henrique com o Félix. Os minutos jogados foram os que mais jogaram juntos, né? Com 499 minutos, sofreram 3 gols. A dupla de zaga que mais sofreu gol, Kaká e Ramalho, que jogaram 360 minutos. Sim. E aí, por exemplo, Félix e João Pedro, né, jogaram 360, mas sofreu um.
Depois teve João Pedro e Ramalho, as variações, com 4 gols sofridos. Kaká e Félix, 180 com 4 gols sofridos também. Kaká e João Pedro já jogaram menos, com 1 gol sofrido. Kaká, Ramalho e João Pedro, 0. Gustavo Henrique e o Ramalho, 2. João Pedro, Gustavo Henrique, Félix, 1. Ramalho e Félix, 0. Aí tem que achar o denominador comum. Só uma coisa, isso só em 2025. Olha a quantidade de mudanças, de combinações diferentes só em 2025. E o pior, depois de tudo isso, esse trabalho incrível, maravilhoso, qual a conclusão que você chega que o Ramon chega? Nenhuma. Nem foi combinado, falamos junto. Nenhuma. Talvez uma, né, Jailson? Não dá para individualizar, não dá para falar. Esse zagueiro é o culpado. O problema para mim é coletivo. Principalmente ali nas questões dessa jogada aérea, que tem sido um problema desde o início da temporada. Ele já causou eliminação aí em Libertadores e agora essa derrota no bolso da Lili. A Lili vai compartilhar com o pessoal ali. Mas esse bolso da Lili tem muitas informações. Eu abri também o nosso site, Lili, e vi que tem informações também sobre o caso Vai de Bet, para você atualizar para a gente com o presidente do Corinthians. Tem sim, informações extracampo também, né? Não é novidade para ninguém que tem uma investigação policial sobre o caso Vai de Bet. Agora, os próximos passos no ESPN.com, também o Fã de Esporte pode ver em detalhes, mas resumidamente, tá? Agora faltam apenas 3 depoimentos para que a polícia consiga encerrar de vez o inquérito e enviar ao Ministério Público. Quais são esses depoimentos? O ex-superintendente de marketing, o Sérgio Moura, o ex-diretor administrativo Marcelinho, né, Marcelo Mariano, e também o presidente Augusto Melo. É notícia, né? Os 3 vão depor dia 14, 15 e 16 de abril. Mais notícia ainda é que eles vão depor não na condição de testemunha, tá? Mas na condição de investigados. Então, eu estava apurando, junto com o Joãozinho também do site, a gente conseguiu apurar que eles vão como investigados depois que a polícia fez todas as diligências, juntou todas as provas, quebras de sigilo bancário também. Então, ficou decidido que eles chegam para esses depoimentos aí dos próximos dias 14, 15 e 16 como investigados. Depois que eles prestarem depoimento na delegacia, aí sim a Polícia Civil deve encerrar o inquérito e encaminhar ao Ministério Público, que pode ou não oferecer denúncia, tá? Aí só para ter uma ordem mais ou menos, dia 14 Marcelo Mariano, dia 15 o Sérgio Moura e no dia 16 o presidente Augusto Melo. Então todos eles estarão presentes aí para prestarem depoimento sobre essa investigação do caso Vai de Bet. Boa, Lili, obrigado, viu? É assim, né? Aí tem a derrota, parece que voltam todos esses casos também, né? Parece que até por querer, né? E obviar a culpa é da imprensa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas... O Corinthians voltou a ser derrotado em seus domínios depois de 225 dias. A última vez que alguém superou o Corinthians em Itaquera havia sido no dia 20 de agosto do ano passado, quando o Red Bull Bragantino, também pela Copa Sul-Americana, venceu por 2-1. Naquela ocasião, no entanto, o alvinegro passou de fase ao levar a melhor nos pênaltis. De lá para cá, foram 23 jogos sob o comando de Ramon Dias, com 19 vitórias, 4 empates e a conquista do título paulista. O primeiro tempo do Corinthians foi superado pelo Huracán, da Argentina, na primeira metade da partida. O time visitante abriu o placar aos 5 em jogada de escanteio. Gil bateu na primeira trave. Ninguém do Timão disputou a bola e Siqueira, sozinho, cabeceou no chão para marcar o gol. A resposta alvinegra não demorou a vir com Ranieri, recebendo o passe açucarado de Carrillo para empatar o jogo. Quando parecia que o Corinthians tomaria as rédeas do confronto, Gustavo Henrique falhou em lance de bola aérea e deixou Siqueira, mais uma vez, livre para marcar e recolocar os argentinos em vantagem. O Timão ainda perdeu 2 chances claras com Yuri Alberto e não conseguiu evitar a derrota parcial na Neoquímica Arena. Na etapa final, Ramon Dias mandou a campo Giovani e Thales Magno. A dupla, no entanto, não conseguiu criar na frente e o Corinthians praticamente não chegou ao gol do Huracán. Com a vantagem no placar, os argentinos abaixaram as linhas de marcação e apostaram no contra-ataque. Porém, não conseguiram levar perigo ao gol defendido por Matheus Donelli. No fim, o Timão teve Igor Coronado e Breno Bidon em campo, mas manteve o padrão de atuação e ficou preso no ferrolho defensivo argentino.
Com a vitória, o Huracan assumiu a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana com 3 pontos ganhos. O Timão está zerado e aguarda o duelo da noite desta quarta-feira entre Racing do Uruguai e América de Cali, da Colômbia, no fechamento da rodada. O próximo desafio do Corinthians na Sula será na Colômbia, na próxima terça-feira, dia 8, contra a equipe de Cali. Antes da viagem a Cali, o Corinthians encara o Vasco da Gama no sábado, a partir das 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo com os cariocas também será disputado na Neoquímica Arena.